Ah, o Super Nintendo. Acho que nem preciso falar muito dele aqui. O campeão em vendas da sua geração que praticamente todo mundo na internet já fez uma carta de amor pra ele. É, mas não só o console, como também os periféricos feitos pra ele têm seu valor. Infinidade de controles alternativos, mouses, canhões lasers, Game Genie, óculos 3D, modems, receptores de satélite e mais um bocado de coisas. E hoje, o que trago a vocês é um dos periféricos com mais utilidades concentradas num só lugar. Então, esse aqui é o Super UFO Pro, versão 8. Fabricado na China, porém seu fabricante é desconhecido. Não existe menção alguma do fabricante na caixa ou no manual, e na página oficial ele é dado como fabricado por terceiros. Chega a ser triste saber que aquela criança chinesa que trabalhou 18 horas por dia, 7 dias por semana, nunca teve reconhecimento em todas as unidades de Super UFO montadas. Bem, e as versões anteriores? Na realidade não existe muita informação sobre elas, mas num rápido tour no YouTube podemos encontrar a versão 7 dele, que usa tecnologias um pouco arcaicas para o nosso tempo, como disquetes. A partir desse momento achei melhor parar as buscas com receio de encontrar uma versão mais velha que trabalhasse com cartões perfurados. Bem, prosseguindo, dentro da caixa nós encontramos o Super UFO, que parece até um Game Genie, onde se encaixava um jogo nele para usar códigos nesse jogo. Fora a entrada de cartuchos em cima, nas laterais encontramos uma porta USB de um lado e a entrada de cartões SD do outro. Ele acompanha um manualzinho, escrito em 5 idiomas: inglês, espanhol, francês, alemão e, acreditem ou não, em português. Até que é bem caprichado, explica bem algumas funções do Super UFO, tem figuras e tal, até que é bem ok. Temos também um cabo USB e um CD com um programa para passar ROMs do PC para o cartucho. Tá, mas o que esse cartucho faz de interessante? Fora as 3 palavras que acompanham o logo do Super UFO no cartucho ou na caixa, que são salve, carregue e trapaceie, temos também uma das melhores descrições de produto no verso da caixa. Vejam só: os alienígenas chegaram na palma das suas mãos. Alienígenas, então? É, ótimo começo. Introduzindo o Super UFO Pro 8. Com esse dispositivo único, você é capaz de salvar seus jogos Super Nintendo 16 bits? Quando sentir que quer dar um tempo e então, convenientemente, recarregar de onde parou. Mas não para por aí. Você estará apto a baixar, carregar e salvar códigos e jogos salvos via cartão SD para o seu jogo favorito de Super ou 16 bits. Mas, além de poder reconhecer jogos de outras regiões para o Super Nintendo. O mundo 16 bits está em suas mãos, então faça o que achar melhor e reviva os bons e velhos tempos. Sinceramente eu não entendi o porquê de querer tanto separar Super Nintendo de 16 bits. Afinal, o Super Nintendo é um console 16 bits e o cartucho não roda jogos da Sega. Mas o que realmente é o Super UFO Pro? Podemos dizer que esse cartucho é um flashcard com um Game Genie embutido e tem funções de save states e alguns tipos de backup interessantes. Olhando bem para o Super UFO, logo se vê uma semelhança gigante com o formato dos cartuchos japoneses e europeus do Super Nintendo, mas que na parte de baixo tem esses chanfros laterais, que casam bem com o chanfro dos cartuchos americanos. E tudo isso para que seja um cartucho que funcione em qualquer Super Nintendo, independente do modelo que seja, não fazendo necessário desmontar ou vandalizar seu videogame para poder usar esse cartucho. O Super UFO é um produto de qualidade, de certo modo. É compatível com 90 ou 95% de toda a biblioteca do Super Nintendo, com exceção de jogos que ultrapassam os limites do cartucho, que são jogos que necessitam de um chip especial para rodar, que é o caso do Mario Kart, Mario RPG, Yoshi's Island, ou jogos que superam o tamanho de 32 megabits, como Tales of Phantasia, Star Ocean, que chega até os 58 megabits para vocês verem. E aqui vale lembrar, estou falando de bits e não de bytes. Se a gente pegar a nossa calculadora mágica, a gente vê que 1 megabyte é igual a 8 megabits.
Então, quando eu falo de um jogo que tem 32 megabits, estou falando de um jogo que tem apenas 4 megabytes. Estamos entendidos? Estamos entendidos. Agora, apenas exemplificando, o SuperUFO então funciona da seguinte maneira. No exemplo completo, nós temos o SuperUFO conectado no Super Nintendo. Ele pode rodar jogos que estejam gravados de uma memória específica do cartucho, chamada de Dump RAM, mas o jogo tem que vir de outra mídia. Então o SuperUFO pode copiar o jogo de um cartucho conectado nele, ou de uma ROM, que pode estar no cartão SD, ou vinda de um PC através do cabo USB, direto para a sua memória dump. Ele também consegue fazer um backup do cartucho direto para o cartão SD, gerando uma ROM. Assim você pode gerar as ROMs para rodar em um emulador, caso isso te deixe com a consciência mais tranquila. O SuperUFO também consegue usar os chips especiais de um cartucho para rodar ROMs que precisam do mesmo recurso, mas isso não funciona em todos os casos. Um problema recorrente acontece na memória de save. Ela se limita apenas ao jogo atual na dump. Então, se você tem suas 30 horas em Chrono Trigger e quis passar um tempo jogando Super Metroid, infelizmente você perdeu suas 30 horas no Chrono Trigger. Porém, isso pode ser resolvido da seguinte maneira. Voltando no tempo e recuperando seu save perdido. Em uma das opções de backup do SuperUFO, você pode salvar todo o conteúdo na memória de save em um arquivo .srm dentro do cartão SD. O que é bom, pois os emuladores de Super Nintendo reconhecem os arquivos SRM e você pode continuar a jogar no emulador se você achar melhor. O que dá um pouco de dor de cabeça é que alguns emuladores modificam os arquivos SRM, que depois não são mais reconhecidos pelo SuperUFO. Mas para isso tem um software chamado Com64, o chamado canivete suíço para emuladores, que tem a capacidade de modificar os saves em SRM e usá-los no SuperUFO. Isso não é nem um pouco simples. Esse software não tem interface gráfica e tudo nele é feito por linhas de comando. É bem desanimador isso, mas para facilitar tem um link na descrição para o software com uma automatização simples que elaborei para facilitar o uso desse treco. Porém, o mais importante, se você for jogar o Super Metroid e o save de Chrono Trigger sumir, você pode carregá-lo de novo por esse arquivo que você gerou. Pô, mano, mas outros flashcards fazem isso automaticamente. Eu sei, ninguém é perfeito. Mas, escovando por cima, basicamente é isso que o SuperUFO pode fazer. Ele ainda tem outras ferramentas que vamos conhecer melhor vendo o sistema do cartucho. Falando nisso, vamos ligar o videogame e conferir o sistema. É isso aí, sejam bem-vindos ao menu do SuperUFO. Acho que fora a música aqui, o resto até que ok. Pera aí, edição, uma música melhor, por favor? Aí. Então, aqui é o lugar onde a mágica acontece, porque é aqui que se carrega jogos, ativa cheats, faz backups e tal. Começando pela primeira opção, onde o ícone claramente uma pessoa com a expressão de "Caraca, o que eu tô fazendo?" Esse é o menu de jogo. Aqui você pode carregar um jogo do cartão SD, jogar um cartucho caso tenha algum conectado no SuperUFO, ou simplesmente jogar o que tiver salvo na memória dump. A opção de cartão SD também pode ser usada para instalar atualizações do sistema. Pulando para o terceiro ícone, esse é o menu de backup. Aqui podem ser feitos backups dos jogos ou dos saves. A gente vê várias opções aqui exatamente para indicar de onde para onde seu backup está indo. Se é do cartucho conectado para o cartão SD, se é do cartão SD para o SuperUFO, se é do SuperUFO para o cartão SD e por aí vai. O notável aqui é sempre quando se salva algo no cartão SD, porque nisso começamos a notar as primeiras limitações do sistema. Apesar de usar uma formatação em FAT32, o sistema do SuperUFO traz características do FAT16 muito bem conhecidas pelos antigos usuários de MS-DOS, que são os arquivos com nomes 8x3. 8 caracteres para definir o nome do arquivo e 3 para definir a extensão. Se o nome ultrapassar 8 caracteres, é pego os 6 primeiros caracteres seguidos de um traço número, muito bem notado em jogos que começam com Super
Super Metroid, Super Turrican, Super Mario Blé. Outro ponto aborrecente em salvar no cartão é que esse sistema é burro, então não consegue sobrescrever os arquivos. Fez mais de um backup do seu jogo salvo? Então apaga o backup antigo ou só cria outro nome para o backup novo, ficando agora com 2 backups atrapalhando a lista de jogos. Agora voltando para o segundo ícone, gerenciamento do cartão, onde se organiza os arquivos no cartão, ou pelo menos se tenta. Aqui pode-se explorar os arquivos salvos nele, apagar ou até mesmo renomear. Acaba sendo recorrente usar essa opção quando se começa a se fazer backup de jogos salvos. Quarta opção, zona dos cheats. Bem, é aqui que se colocam os códigos de Game Genie para usar em um jogo. O cartucho já tem alguns códigos na memória, como por exemplo o Turbo Infinito no Top Gear. Caraca, 360 km/h! Aqui também dá para salvar e carregar os save states. Mas na verdade nem ligo, afinal o save state não funciona muito bem mesmo. Na quinta opção temos manutenção. Aqui temos algumas opções de checagem que vão testando a integridade de quase tudo. Memórias do cartucho, o cartucho conectado no Super UFO, o sistema, o controle e mais uma coisa que salva bastante, que é a opção de música, que permite procurar uma música menos pior. Sexta e última opção do cartucho, conexão USB. Aqui você pode ativar a recepção USB quando o cartucho estiver conectado no PC. Bem, aqui o cabo USB e o CD começam a ter uma certa utilidade. Enquanto o videogame está ligado com o Super UFO, é só conectar o cabo USB entre o PC e o cartucho. Será necessário fazer algumas coisas para que a mágica da transferência por cabo aconteça. Então, primeiro você precisa instalar uns drivers que vêm no CD na mão para o cartucho, enfrentando alguns problemas de drivers sem assinatura, o que dá um certo arrependimento de fazer isso funcionar. Depois, instalar a aplicação do CD e por fim fazer a mágica acontecer. E é só para isso que serve o cabo e o CD. Ah, o CD também tem uma cópia em PDF do manual, caso o manual em papel tenha sido usado em uma emergência no banheiro por falta de meias. Bem, adiante. Existe uma opção oculta chamada Super UFO Clone. Ela só aparece quando se conecta a 2 Super UFO. Essa função permite copiar a versão do sistema do cartucho de baixo para o de cima. É uma maneira de fazer upgrade, downgrade ou até mesmo tentar reparar alguma atualização que estragou o cartucho inteiro. Na lateral direita da tela também tem os indicadores e botões. Os do topo indicam conexão USB e o tamanho da memória dump. Aí temos o botão do Hyper Mode para ativar o modo Game Genie no jogo. Nesse caso é necessário carregar o jogo primeiro antes de rodá-lo e ativar o Hyper Mode. Botão de idioma, altere o idioma do sistema entre chinês e inglês. E o botão de som, que desliga a música. Acabei deixando um dos itens mais essenciais para o final. Droga! Antes de chegarmos aos finalmente, um ponto importante a se abordar: o compartilhamento de chips especiais. O Super Nintendo teve alguns jogos que traziam gráficos diferenciados, e isso com a ajuda de chips que ajudavam a renderizar polígonos como em Star Fox e trabalhavam em efeitos avançados de Mode 7, que é um efeito de ampliar e rotacionar sprites muito bem usado em Mario Kart, como se pode ver no sprite gigante que é a pista, e fora outros chips também. Na biblioteca do Super Nintendo tem jogos que usam o mesmo tipo de chip especial, o que já levaria a pensar que, se acaso tiver um jogo com chip especial, você pode jogar todos os jogos que usam esse chip. Mas não é bem assim. Durante alguns testes, tive alguns resultados não muito bons com esse empréstimo de chips, começando pelo Mario Kart, que usa o chip DSP-1, usado em outros jogos como por exemplo Pilot Wings. Eu tentei rodar o Pilot Wings com o chip do Mario Kart emprestado, porém quando você vai entrar realmente no jogo, fica travado numa tela preta, o que já não aconteceu com outros jogos como o IndyCar Challenge e o Super Air Diver 2. Com outros tipos de chip foi pior ainda, só consegui jogar o próprio jogo e olhe lá, porque no caso do Mario RPG, eu não consegui nem carregar direto do cartucho. O Super UFO não funcionou com o Mario RPG definitivamente. Outras pessoas que fizeram testes com o empréstimo falaram que esse empréstimo só funciona com chips da família DSP ou CX4, usado em Mega Man X2 e 3. Para quem queria fazer barbaridades com isso de empréstimo de chip, só para respirar primeiro e pense novamente.
Bem, Super UFO Pro! A gente pode ver como um projeto promissor que evoluiu de disquetes e aumentou a capacidade da memória dump, mas que hoje já foi abandonado e não recebe mais atualizações de sistema. Olhando outros flashcards do Super Nintendo, o Super UFO realmente é defasado, com rotinas de backup manuais, limitações de caractere no nome dos jogos, praticamente um projeto descontinuado. Mas como Pros, ele é o mais barato no mercado e também é o único que consegue fazer backups de outros cartuchos. É uma boa pedida? Até que sim, dá para se divertir bastante com um desse. E esse foi o Super UFO Pro 8. Se você gostou desse vídeo, fico feliz se acaso conseguir adicionar algo a mais para você. Próximos vídeos? Acho que pode demorar um pouquinho. Mas de qualquer maneira, fiquem antenados. E até a próxima.